Uma boa noite a todos, aos nossos amigos internautas que também nos assistem. Hoje, então, vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis, e ainda a censura que se lança sobre os outros. Ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. O item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles? Quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte, senão o bem. Esta ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o, sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Por fim, 21. Há casos em que seja útil revelar o mal dos outros? Esta questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, não há jamais utilidade de fazer conhecê-la. Mas, se podem causar prejuízo aos outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia, do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Essa parte do Evangelho, então, ela nos traz algumas reflexões muito importantes com relação, até aquela passagem de Jesus que fala quando reuniram os juízes e mandaram apedrejar a mulher porque ela era adúltera, e aí Jesus virou para todos e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, esse aqui também é oportuno, porque quem não tem defeito? Muitas das vezes, nós nos colocamos a apontar o defeito do outro, mas quando eu aponto um dedo para o outro, tem 4 apontando para mim.
às vezes o defeito do outro não é o meu, mas eu tenho outros defeitos que aquele qual eu estou apontando e julgando não tem. Então, o que nos dá autoridade e condição para nós nos acharmos tão bons e no direito de ficar julgando e expondo e apontando os defeitos dos outros? Porque se nós mesmos temos defeitos, todos nós que aqui estamos, estamos no mundo de provas e expiações, que, por si só, a grande maioria dos espíritos aqui encarnados são espíritos imperfeitos. Ou será que tem alguém que está aqui que pensa que é um espírito já de uma autarquia, de estar num mundo de regeneração, no mundo feliz, ou até, quiçá, no mundo angelical? Tem alguém? Então significa que todos nós estamos no mesmo barco. O que mudam são os defeitos. E muitas das vezes a gente ainda encontra pessoas que até têm os defeitos iguais aos nossos. É muito interessante nós observarmos que o outro é espelho de mim mesmo. Isso até a psicologia trabalha muito com a questão da transferência e da contratransferência. O que é isso? Vocês já viram falar assim, uma pessoa chegou e eu conheci ela agora, mas, não sei, meu santo não bateu com dela? Mas ela chegou agora, você não teve nem a oportunidade de conhecê-la melhor? Mas o porquê dessas nossas repulsas repentinas, nossas aversões repentinas, quando você encontra uma pessoa e já fica assim, não sei, ela tem alguma coisa que eu não gostei. E aí eu gosto de ver que a psicologia ela traz assim, ela é espelho de você mesmo. O que você está cheirando nela é porque você conhece. Eu só vejo no outro aquilo que eu conheço, aquilo do que eu dou conta, aquilo que eu já experimentei. Então, tanto bom quanto ruim, o que o outro me afeta de graça, porque tem o outro que afeta a gente pisando no pé da gente, irritando a gente, mas esses contragostos de graça, eles têm uma explicação, que ela está em nós mesmos. Então, quando eu começo a ter uma antipatia para o outro, é porque aquele outro tem provavelmente um defeito que eu tenho, que eu tento esconder de mim mesmo. Eu tento mascarar isso. Ou aquele outro tem uma qualidade a qual eu gostaria de ter. Então, neste ponto, quem é o problema? É o outro? Não. Sou eu mesmo. Eu que preciso me encontrar, por isso que o Espiritismo coloca muito a questão da reforma íntima, porque reforma íntima é conheça-te a ti mesmo. As pessoas que se colocam muito a ficar falando dos outros, apontando para os outros, é porque, na verdade, elas estão fugindo delas mesmas. Porque elas também querem desviar a atenção delas. Quando nós trabalhamos com crianças e adolescentes, a questão do bullying, o bullying são aqueles maus tratos que as crianças fazem umas com as outras, principalmente nas escolas. Isso é uma característica muito interessante. Geralmente o valentão, ou a bonitona, que gosta de ficar sendo líder e menosprezando os outros, são crianças e adolescentes com baixa autoestima. E eles fazem isso porque dentro deles eles têm uma insegurança enorme. E eles precisam a todo momento ficar apontando para os outros, porque eles morrem de medo de alguém apontar
para ele. Isso é um mecanismo de defesa. Vocês já ouviram isso? Tem um livro que chama Arte da Guerra, que é um livro, né, de uma história japonesa, oriental, que ele fala assim, a melhor estratégia dentro de uma guerra, a melhor estratégia de defesa é o ataque. Quem ataca demais o outro, porque está querendo se defender de algo. Quem tem problema demais com algo que é do outro, é porque tem problema consigo mesmo, que é o que nós observamos aí no dia a dia também. Por que tem pessoas que são racistas, homofóbicas, machistas, transfóbicas? Porque tem algo nessas pessoas que está mal resolvido. Porque se eu estou bem resolvido com a minha própria sexualidade, com a minha própria orientação sexual, o que me importa o que o outro deseja ou o que o outro faz? O que me importa? Agora, se aquilo passa a me incomodar, que é o que aqui está colocando, desde que aquilo não seja algo que esteja colocando outras pessoas em risco, ou prejudicando outras pessoas, ou poderá prejudicar a mim mesmo. Aí, por uma questão de preservação, de responsabilidade, a gente tem que expor o erro e intervir, mas também deixar o erro para ser conduzido por quem é de autoridade, que neste plano terreno nós chamamos de lei, a justiça dos homens, não é? A justiça dos homens. Você cabe não ser omisso ou conivente, mas cabe a você ali identificar e denunciar o erro. Agora, você não deve fazer justiça pelas próprias mãos. Você não deve ser conivente. Você também não deve ser omisso. Quando aí a gente fala de questões de pedofilia, de racismo, de violência doméstica, nós não podemos. Aquela questão que falam assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mete sim. Se o marido estiver espancando a esposa, ou a esposa espancando o marido, você tem que meter a colher denunciando. Não é? Porque se trata-se de uma responsabilidade social. Mas é no sentido de fazer justiça, de conduzir o que é certo. Não é da forma que aqui eles estão nos alertando. Que são essa questão de ficar mostrando defeitos dos outros, ou pior, tem pessoas que são especialistas em encontrar defeitos nos outros. E sempre vai achar. Porque, como eu falei há pouco, tem alguém que é perfeito aqui? Tem alguém, algum espírito aqui da autarquia de Jesus, de espíritos crísticos, super evoluídos? Tem? Se tiver, tem uma coisa errada, porque está no lugar errado, não é? Tem que estar do outro lado ajudando. Se está aqui, porque todo mundo tem defeito. Agora, este que começa a buscar defeito, apontar o defeito no outro, para depreciar o outro, isso é malevolência, como está falando aqui. Isso não tem um fim útil. São aquelas pessoas que têm, as críticas são destrutivas, que não trazem bem nenhum. Porque até na questão de quando nós identificamos uma conduta, um defeito que o outro precisa corrigir, melhorar, nós podemos fazer com benevolência. Eu digo sempre que até um elogio, existem duas formas de falar a mesma coisa. Até um elogio, dependendo da forma que você fala, magoa a pessoa. E assim, uma crítica, você tem que ter o jeito de falar e a hora de falar. Porque aí vai ser produtivo, vai ser construtivo e não destrutivo. E também quando nós apontamos um defeito do outro e queremos ajudá-lo a melhorar, assim como também temos que ter abertura para que os outros façam isso para conosco, nós temos que pensar que quando você aponta um problema,
você também tem que apontar uma solução, não é? Porque tem gente que só fica falando, mas você tem isso, você tem aquilo, mas você faz isso. Tá, mas e aí? O que você acha, então, que seria certo? Porque, muitas das vezes, quando nós vamos pensar no que a gente pensa que seria certo, esse certo é só nosso. E aí, no final das contas, quem está errado é quem? Nós mesmos. Então, temos que refletir sobre essas questões da convivência e do apontar o defeito para o outro, do ajudar o outro a melhorar e também de estarmos abertos para melhorar. Vamos lá? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Richardson e eu, Adriano. Bom, depois dessa explanação do Richardson aqui, a gente tem que fazer bonito também, né? Eu vou iniciar com a leitura de uma mensagem que chegou para mim esses dias e me tocou muito. E ela tem, sim, muito a ver com a leitura que nós fizemos hoje, né? E com o momento atual que nós estamos vivendo. Vamos lá. O título é Um Pequeno Menino Queria Se Encontrar com Deus. Um dia, encheu sua mochila com pastéis e suco e saiu para brincar no parque. Quando ele andou umas 3 quadras, encontrou um velhinho sentado em um banco da praça, olhando os pássaros. O menino sentou-se, juntou a ele, abriu sua mochila e ia tomar um gole do suco. Quando olhou o velhinho e viu que ele estava com fome, então lhe ofereceu um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Então, ele ofereceu-lhe um suco. Mais uma vez, o velhinho sorriu ao menino. O menino estava tão feliz, ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastéis, bebendo suco, pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço no velhinho. Aí o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino chegou em casa, sua mãe, surpresa ao ver a felicidade estampada em sua face, perguntou: "O que você fez hoje que te deixou tão feliz assim?" O garoto respondeu: "Passei a tarde com Deus. Você sabia que ele tem o mais lindo sorriso que eu já vi?" Enquanto isso, o velhinho chegou em casa com o mais radiante sorriso na face, e seu filho perguntou: "Por onde esteve que está tão feliz?" E o velhinho respondeu: "Comi pastéis e tomei suco em um parque, com Deus. Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava?" A face de Deus está em todas as pessoas e coisas que são vistas com os olhos do amor e do coração. Que Deus abençoe você que está lendo essa mensagem e ilumine teu coração para que você possa oferecer a muitas pessoas o sorriso de Deus que está guardado dentro de você. Hoje quero oferecer a você o meu sorriso. Muito bonita. Agora vamos para a nossa realidade. Ao contrário do Richard, vou apontar hoje, sim, defeitos da nossa sociedade. Defeitos da família. Sempre tenho falado, né, da importância da criação dos filhos, netos, sobrinhos. E hoje, aqui no texto lido, no item 19, nós temos aqui a pergunta do item 19, ninguém, sendo perfeito, segue-se
que ninguém tem direito de repreender o próximo. Aí vem a resposta dos espíritos. A pergunta foi feita por Kardec, provavelmente, né? Foi. Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Ou seja, os nossos filhos, sobrinhos, né? Diretamente os filhos, sobrinhos, quem já tem neto, nós temos a tutela deles para promover o progresso, para promover a educação religiosa. Sim. O que está nos acontecendo hoje, nesse momento de pandemia? Os jovens, até pouco tempo atrás, estavam bem, com várias e várias atividades. Era inglês, era Kumon, era escolinha de futebol, natação, judô, e por aí vai. Veio a pandemia, cortou tudo isso. Aí, aquela socialização que os jovens faziam fora de casa, passou para dentro de casa. E os pais esqueceram como fazer isso. Eles estavam achando que estava tudo bem. Pagava a escolinha, colocava o menino na creche de manhã cedo, pegava de noite. Mesmo chegando à noite, não dava atenção para as crianças, para os jovens. Era televisão, era redes sociais, era um bar, era a conversa com as amigas, e os filhos iam ficando de lado. Agora, nós vamos pensar na pandemia. O que ela fez? Ela jogou as nossas obrigações de novo na nossa frente. Então, eu estou apontando, sim, o erro. O erro da família e o erro da sociedade. A família, porque ela é o início da sociedade. Ali estamos formando os próximos professores, os próximos policiais, os próximos médicos, advogados, os trabalhadores em geral. Esse tipo de formação, ele, como se diz, os jovens, as crianças pegam de fora, igual nós pegamos. Mas a religiosidade, ela vem de berço. O amor, a bondade, a caridade, o exemplo é de dentro de casa. Porque se deixar o exemplo para a rua, acontece o que está acontecendo hoje. Quantos e quantos jovens, pré-adolescentes ainda, 12 anos, 13 anos, estão em crise. Estão depressivos, estão dizendo estar com uma vida sem sentido. A vida sem sentido é a vida sem Deus, é a vida sem amor, sem entender que o que nós passamos aqui, nós passamos porque merecemos. E aqui viemos para poder aprender. Não é pegar tudo pronto. Eles vão ter a responsabilidade de tocar o mundo. Agora, como que uma geração que não sabe escutar não, que não pode ser advertida, que se chamar atenção,
Tem filhos que falam, se chamar minha atenção, eu chamo o conselho tutelar. Espera aí, não é dessa forma. Nós temos a tutela, nós temos a obrigação de dar ensinamento para eles, principalmente o religioso, a formação do caráter. Isso é de casa. É o exemplo do pai, da mãe, do avô, do tio. Temos ainda condição, sim, de resolver tudo isso. Tanto temos que Deus permitiu vir uma guerra sem canhão, para poder não precisar de estragar mais o mundo do que a gente já estragou. Uma forma de fazer nós sentirmos que algo está errado. Então, permitiu sim, e está aproveitando dela para nos ensinar. Fazer o quê? Nós não aprendemos com amor, vamos aprender na dor. Está na hora de buscar esses jovens, resgatar a família. Todos os tipos de família que nós temos hoje, temos uma pluralidade de família. Todas elas têm a mesma tutela e obrigação em educar os filhos. Então, temos que puxar, temos que abrir a família para o sentimento do amor, que é o Evangelho de Cristo. Tem uma passagem, é um provérbio oriental, né? E é assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Nós estamos numa geração, né, que conseguimos abarcar uma quantidade imensa de conhecimento, de desenvolvimento. Eu lembro quando era pequeno, jovem, menino, criança, nossa casa não tinha televisão, na casa do meu avô tinha, então era uma coisa assim estrondosa, né? Nós saímos, a nossa geração saiu daquela época que não tinha televisão, mal um rádio dentro de casa, e hoje a gente anda com a notícia do mundo na mão. Nosso desenvolvimento foi muito grande, só que está atrapalhando. Está tomando, em vez de liberar a gente para mais tempo com a família, está tirando. Passamos hoje a ter o Deus de ouro, né? Ao bezerro de ouro, o mamão. E largamos de ter a convivência familiar, largamos de ter uma conversa com o filho na hora que ele está cabisbaixo. Por quê? Quantas faltas de conversa de pai e de mãe, ou de avô, ou de tio, para com o filho, sobrinho, neto, levou aquela criança, aquele jovem a mexer com droga. Isso é culpa nossa. Ué. Não é deles. Eles nasceram igual nós todos. Simples e ignorantes. Para poder aprender. Está certo que sempre os que nascem são mais velhos que a gente espiritualmente. Nem sempre, né? A maioria. Então, quer dizer que aquela criança que está ali, normalmente já tem quantas e quantas existências.
Somos espíritas e um dos principais, nossa base é a reencarnação. Exatamente para poder entender e passar por todos os problemas que passamos e saber o porquê. Então, já que a gente está aqui para aprender e para ensinar, nós falhamos no ensinar. Nós estamos deixando uma geração fraca. Fraca no sentido de não ter Deus no coração. Porque uma sociedade só vive se tiver cada um saber da sua capacidade, cada um saber do seu dever, cada um promover o progresso de todos. Então aponta o dedo para a família assim. Dói, mas o resultado está aí. Estamos com crianças desequilibradas, não aceita a mãe e o pai chamar a atenção, principalmente agora nessa época da pandemia. Está tendo guerras dentro de casa. Eu tenho acompanhado isso. Quem faz atendimento acompanha isso. E a culpa é nossa, é daquele pai e daquela mãe que fez as vontades do filho em troca de uma conversa que não deu. Então a gente tem que ser indulgentes com a gente, né? Sem conivência. Dá tempo de resolver. Dá tempo de a gente modificar essa geração. Nós somos responsáveis por ela. Mesmo depois que desencarnarmos, vamos responder pelas nossas omissões e pelas nossas conivências. Eles vão fazer o que nós fazemos. Se nós somos caridosos, bondosos, amorosos, tementes e amigos de Jesus, de Deus, eles vão nos seguir. Não vão ficar do jeito que está. É só a gente lembrar, quando a gente estava lá atrás, quando criança, né? Muitos de nós aqui, o pai e a mãe e a missa, os filhos vinham juntos. Alguns vinham para palestra espírita, os filhos vinham juntos. E hoje, como que está? Ah, pai, eu não quero ir não. Então tá, fica aí com seu celular. Não é assim? Isso está errado. Eu não tenho dúvidas que Deus deixou a pandemia acontecer, como eu falei no início, evitando uma guerra de canhões, para poder nos colocar de novo no rumo correto. E exatamente, fechou a família dentro de casa, colocou os filhos para conviver com os pais, para ver o que os pais fizeram, estão fazendo. Dá tempo ainda de consertar. Você está falando, Adriano, eu estava pensando, lembrando que muito antes de nós virmos para cá, porque esse plano é uma escola, né? Nós vemos isso até numa passagem anterior do Evangelho, fala que nesse universo que nós estamos existem 5 planos evolutivos, né? Que são os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e angelicais. E então, por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos nos matricular em escolas, as quais elas nos darão as condições para colocarmos em prática o que aprendemos e evoluirmos. E quando o Adriano está falando a questão da família,
a gente também remete a uma passagem do Evangelho que fala da questão dos laços consanguíneos e dos laços espirituais. Que se nós já nascemos numa família, e aí nós vamos ter laços consanguíneos, pai, mãe, filho, irmão, tios, avós, primos, é porque nós já assumimos esse compromisso muito antes de reencarnarmos. Nós já assumimos esse compromisso lá no plano espiritual, quando estávamos fazendo o nosso plano reencarnatório. O que é um plano reencarnatório? É um plano de viagem mesmo, o qual nós nos debruçamos e ali nós direcionamos tudo aquilo que a gente pensa ser necessário e importante fazermos e aprendermos quando estivermos aqui. Principalmente das experiências passadas, como o Adriano colocou, né, que nós chegamos aqui, a nossa estada aqui é a continuidade da onde nós paramos lá atrás. E nós, nessas passagens anteriores, nessas experiências anteriores, até pela nossa ignorância, né, porque nós estamos evoluindo, nós podemos ter prejudicado, direto ou indiretamente, algumas pessoas, assim como elas também podem ter nos prejudicado, direto ou indiretamente. E a lei maior do universo, né, que é da ação e da reação, é que tudo aquilo que a gente provoca vai causar uma reação contrária, de igual intensidade ou maior, né, que isso a gente lembra até da física. Mas, então, nos é dada a oportunidade de darmos continuidade, virmos para cá e nos reunirmos direta ou indiretamente com aqueles que nós precisamos ajudar e também podem nos ajudar de alguma forma. Porque se lá atrás você esbarrou, tirou ele da linha, ou ele te tirou, então agora é a oportunidade para você colocá-lo na linha, ou ele te colocar também. E aí nós nascemos nas famílias, que aí vem os laços consanguíneos. E temos os laços espirituais, que até nas obras espíritas, muitas vezes eles devem ver relatado as famílias espirituais. São espíritos que, pelas experiências, pelas afinidades que eles acumularam, eles têm ligações assim que perpassam várias reencarnações e eles continuam seguindo juntos. Outros não. Outros nós estamos ali, temos contato, às vezes até fazem parte de uma encarnação, de uma família, mas, ao desencarnarmos, cada um segue seu rumo, né? E aí, no caso da paternidade e da maternidade, isso é muito planejado de forma muito detalhada no plano espiritual. Os espíritos, antes de reencarnarem, eles já assumem os compromissos uns com os outros. É lógico que plano reencarnatório é um plano, que isso não vai ser algo imutável, como a gente vê em outras correntes espiritualistas, que fala de karma e de dharma, como algo que já é definido e você, querendo ou não, você tem que passar por aquilo. No kardecismo, nós compreendemos, né, isso fica melhor esclarecido quando traz que você tem um plano, você tem uma intenção, mas o seu livre-arbítrio, isso é uma lei que ninguém pode violar. Então, quando você está lá na preparação, tudo é ok. Você está lá querendo, vou reencarnar, quero aproveitar ao máximo, que eu estou cansado de reencarnar, né? Vamos ver se eu passo de ano, se eu já consigo ir para um novo plano, né? Com uma condição melhor, porque nós todos aqui somos repetentes. E aí nós não vamos entrar nessa questão aí, né, de quantas bombas terrenas nós já tomamos, porque senão todo mundo fica com vergonha e a gente vai entender que a gente está no Mobral, né? Nós estamos no Mobral aqui, porque o negócio está arrastando por muito tempo. Mas, e aí nós assumimos esse compromisso. E o compromisso da maternidade, da paternidade, ele é algo muito importante, muito sério. Então, aí eu venho, e aqui, com o meu livre-arbítrio, eu posso começar a me desviar, ou eu posso, de uma forma cambeta, cumprir aquilo. Aí eu encontro com aquela mulher que lá no plano espiritual nós vimos que a oportunidade de estarmos juntos e, por meio nosso, nós propiciarmos um novo corpo físico para um outro espírito reencarnar, porque eu gosto sempre de deixar claro isso, que
os pais não formam um novo espírito. O espírito já existe. O que os pais propiciam é um novo corpo físico. E nós assumimos esse compromisso. Vem esse espírito, reencarna. E aqui, se nós assumimos esse compromisso, é porque nós temos a função moral de direcioná-lo, de educá-lo, de ajudá-lo, principalmente na infância e na adolescência, que o próprio corpo físico nos impõe limitações. Isso é proposital. Por que a gente tem que passar por infância e adolescência? A gente já somos espíritos que já tivemos outras experiências lá. Aí nós vamos ver lá no livro dos espíritos que eles falam, porque essas etapas que o corpo físico impõe limitações a vocês são fundamentais para se perceber os seus desvios, as suas más inclinações e as suas qualidades. E a partir daí os pais e depois a sociedade devem trabalhar para minimizar as más qualidades e maximizar as boas. Então, a infância e a adolescência é proposital, é necessária. Porque, senão, vocês imaginam, nós já estávamos lá numa encarnação anterior, desencarnamos numa guerra lá. A gente já ia surgir aqui com a espada na mão, né? Querendo continuar cortando a cabeça de todo mundo. Mas aí a infância e a adolescência, que esse corpo físico nos impõe, dá uma freada, dá uma segurada. E aí, na infância, a gente já começa a observar as más inclinações. Por que, se fosse regra, os filhos de mesmos pais tinham que ser iguais? Mas vocês já viram aquele ditado que fala assim, nem os dedos das mãos são iguais, que os filhos são assim? Todos, cada um é diferente? Porque são espíritos diferentes. A genética e a biologia, ela pode influenciar, pode puxar um pouco o freio de mão, pode amenizar um pouco, mas a essência é do espírito. E o pai e a mãe que assumiu esse compromisso lá, foi como o Adriano disse muito bem, se aqui ele terceiriza a educação do filho, como hoje é feito, né? As famílias estão... Eu acho bacana que, às vezes, tem alguns lugares que colocam uma placa assim e fala assim, aprender a agradecer, pedir desculpa, pedir licença. Isso aprende em casa. A escola é o lugar para aprender matemática, biologia, português. Mas hoje os pais estão o quê? Terceirizando. Tudo a escola tem que fazer. Né? Até a educação afetiva é a escola que tem que fazer. Quantas vezes a gente vê problemas, a criança está com um problema afetivo, como o Adriano disse, aí os pais vão lá reclamar na escola, meu menino anda muito estranho, anda muito calado. Ué, você já conversou com ele? Você já tirou ele do quarto? Você já teve tempo de qualidade com ele? Você já fez alguma coisa com ele? Né? Então, é para nós pensarmos a responsabilidade que é um pai e uma mãe. Porque, como o Adriano muito bem disse, quando desencarnar, a conta é alta lá do outro lado. E quem vai cobrar essa conta somos nós mesmos. E sabe quem cobra? Chamado consciência. É muito triste e muito doloroso você desencarnar e tomar ciência de que um espírito que você assumiu um compromisso de conduzi-lo, de direcioná-lo aqui no plano terreno, fez as piores coisas, tomou as piores decisões, e que isso é lógico, tem o livre-arbítrio dele, mas aquilo que você tinha assumido de responsabilidade para ajudá-lo, você não fez. Então, vão dar as mãos lá no umbral, né? Os dois. E dependendo do umbral, né? Porque eles falam que tem 3 níveis, então eu acho que o pai e a mãe devem ficar no de baixo, né? Porque a consciência pesa mais ainda. Então, pensarmos nisso e ter essa oportunidade de refletir e ver as dificuldades do outro, apontar o direcionamento, e que aqui, como no texto do Evangelho colocou,
principalmente esses que estão sob a nossa tutela, porque a nossa responsabilidade com eles é bem grande. E nós temos que silenciar, não apontar os defeitos? Não, não é assim que a gente educa. Mas mostrar os defeitos, mas também reforçar as qualidades, mostrar os defeitos de uma forma construtiva, não depreciativa, não humilhante, não baseado no narcisismo egóico, que muitas vezes vemos aí pais, mães, chefes, parentes, amigos, que apontam o erro do outro, mas simplesmente para massagear o ego, o seu próprio narcisismo. Mas cuidado, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro. Porque às vezes você está jogando pedra naquilo que você viu, mas muitas vezes o seu telhado, o buraco vai ser muito maior. E é assim que aprende, ação e reação. O André Luiz tem um livro, psicografado lá, pelo Chico, que é de autoria do André Luiz, com esse título, Ação e Reação. Só falando dessas questões. Se nós somos omissos, se nós somos coniventes, se nós somos negligentes, isso tudo vai trazer uma reação contrária para nós. Então, aí tem aquele ditado, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é na luta e nas lágrimas, que a gente tem que seguir aperfeiçoando e melhorando sempre. Adriano, você quer concluir? Eu vou falar mais um pouquinho aqui, rapidinho. Eu até tinha preparado falar um pouquinho aqui do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 3. Eu vou deixar isso aí para casa, dever de casa dos pais, tios e avós. Leiam e estudem, preferencialmente já com seus netos, sobrinhos, filhos, tá? Nós estamos sendo oportunizados com esse desenvolvimento que nossa geração promoveu em dar um salto quântico. Ou seja, a gente conseguir sair bem melhor do que a gente entrou nessa existência. Para isso, nós precisamos de deixar bons substitutos, senão nós não vamos ter esse salto quântico. Aí vai ficar igualzinho o Richardson falou. Os pais lá no umbral mais embaixo, o filho um pouquinho mais em cima, talvez não, né? Mas vou deixar aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, bem para o momento agora. O homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma, atendendo às orientações da medicina na Terra, mas, sobretudo, não olvidando os apelos da medicina do céu, através do uso diário dos remédios da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Não esqueçam, porém, de vacinarem sua alma. Bezerra de Menezes. Eu termino por aqui. Richard, se quiser dar uma boa noite a todos, boa noite. Aos internautas também, e até a próxima.